Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do pacote do Haddad, mas nós vamos falar sobre o aspecto político dele, tá? Porque a gente já falou sobre o aspecto econômico, né? O aspecto econômico é uma tragédia completa, o dólar já está R$ 6, já passou de R$ 6 e vai subir mais, o juros já está em alta, enfim, o governo não está conseguindo vender título, uma crise completa por conta desse pacote, que é um pacote insuficiente, é um pacote que não economiza o que deveria economizar, contém muito mais aumento de imposto do que corte de despesa, tem um risco grande de não passar pelo Congresso, enfim, é um pacote cheio de incertezas, cheio de coisa de medidas meio ruins e coisa e tal, então assim, economicamente é uma bosta esse pacote. A gente falou sobre isso no vídeo do dólar a R$ 6 que eu fiz mais cedo, né? Agora, e o lado político, né? Como eu falei para vocês, tem coisa política nessa história, porque o Lula botou o Haddad para anunciar, né? Quando o Lula bota o Haddad para falar qualquer coisa, vocês sabem que é de mentirinha, né? Quando o Lula quer alguma coisa de verdade, o próprio Lula fala. Se o Lula botou o Haddad, Simone Tebet ou Marina Silva para falar alguma coisa, você pode saber que não é muito sério, é mais ou menos, ele está comprometido mais ou menos com aquilo, né? Então vamos entender o aspecto político desse pacote. Essa notícia foi sugerida por Taxando Tudo Até a Última Conta, Ian Curtis votava na Margaret Thatcher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o Lula colocou fichas na mesa com um pacote e leva um 6-1, né? Na verdade, eu falo aqui, ó, o Lula colocou todas as suas fichas na mesa para não levar o proverbial 7-1 no fim do dia, mas um 6-1 devido ao dólar a R$ 6, que foi o resultado disso daí. Ou seja, o pessoal está falando que a aposta do Lula em criar um pacote que faria corte de gastos e coisa e tal, que atenderia ao mercado e coisa e tal, simplesmente falhou. O pacote de gastos é um negócio meio enjambrado, ou seja, a gente sabe, é o que eu falo sempre, gente, achar que o Lula vai cortar gastos é uma ilusão. O Lula acredita fundamentalmente que um Estado grande resolve problemas, ele acredita nisso. É um idiota, eu sei, é um idiota completo, mas ele acredita nessa história, né? Ou então ele quer acreditar porque ele é comunista, né? Quer um Estado grande como a União Soviética e coisa e tal. De um jeito ou de outro, o fato é que achar que o Lula vai cortar gastos é ilusão. Ele não quer cortar gastos. Então ele fez aquele pacote todo enjambrado, a maior parte dos cortes de gastos é coisa pequenininha, pente fino no Bolsa Família, pente fino no INSS, ou seja, corte de benefícios, né? Redução do salário mínimo e coisa e tal. E mesmo essas reduções todas foi uma redução meio assim, uma coisa muito ruinzinha. No final das contas, a maior parte da coisa é aumento de impostos, é fim de subsídios, é proibição de fazer novos subsídios em caso de déficit do governo, ou seja, é aumento de impostos no final das contas, né? Então, essa é a situação. E aí, ou seja, quando o Lula destacou o Haddad para fazer isso, daí como eu já falei no vídeo do pacote, né, no primeiro vídeo, o Lula sabia que esse troço era arriscado, ele sabia que ia ter uma repercussão ruim, né? Ele botou o Haddad lá para queimar o Haddad, ele sabe disso. Das duas, uma, ou a coisa dá certo, o pacote passa e fica tudo bem, né? E daí o Haddad, pô, pode até se dar bem nessa história, ou então, ao contrário, a coisa dá errado e o Haddad leva a culpa, né? E já deu errado, a gente já viu que deu errado, né? A questão é, justamente, a escolha do Haddad é justamente porque o Lula sabia que isso ia desagradar a esquerda, né? E ele colocou aqui, ó, que para cada palavra ponderada do Haddad, durante o seu longo parto do pacote, o presidente dava a real, ou seja, o Lula continua falando para a esquerda. O Lula adora a esquerda, o Lula quer gastar dinheiro como se não houvesse amanhã e coisa e tal, e ele quer poder dizer para a esquerda que não, que ele está fazendo tudo e coisa e tal, que o Haddad que fica atrapalhando e coisa e tal, né? Aqui, ó, ele passa o eleitorado das franjas mais à esquerda, que cobram do Lula um radicalismo que nunca foi marca do petista, e também tem a questão da isenção do imposto de renda, que ele visa começar a reganhar, ele quer ganho, né? Olha que curioso isso. O Lula quer reganhar o eleitorado. Então isso aqui, essa isenção até R$ 5.000 de imposto de renda já é uma tentativa do Lula de ganhar eleitorado. Por quê? Porque ele vê que a única maneira de você ganhar voto no Brasil é reduzindo imposto. Essa ideia do Lula de fazer o Estado fazer alguma coisa para ganhar voto não funciona. As pessoas sabem que o Estado não resolve nada. O Estado só atrapalha, o Estado só piora a situação. Então o que tem que fazer é reduzir imposto, né? O Estado tem que diminuir de tamanho. Só que foi uma coisa muito patética, porque ele fez aquilo ali bem no iniciozinho e coisa e tal, e tentando castigar o pessoal que ganha mais acima, né? Isso vai dar merda, vocês sabem, né? Aqui, ó. Nesse grupo de 2 a 5 salários mínimos, que seria o pessoal que vai estar isento até R$ 5.000, a partir daí o Lula tem altos índices de rejeição na sua gestão. Então, ou seja, ele sabe que ele quer ganhar o iniciozinho desse pessoal, né, desse pessoal que é contra o Lula.
A chance da medida ser postergada pelo Congresso para o ano que vem, até porque só valeria mesmo em 2026, é enorme. Mas tecnicamente parece difícil que alguém irá de fato se opor a ela, que de resto tem nuances. O problema vem na outra ponta, como cobrir esse buraco da arrecadação. Ou seja, o Congresso deve passar a parte da isenção de imposto de renda. Eu também concordo com isso. A questão é se vai passar o aumento de imposto de renda para quem ganha mais de 50 mil. Como eu falei para vocês, 50 mil é muito para o Brasil, é verdade, mas tem muita gente que ganha isso, tá, gente? Não é tão pouca gente assim, não. E particularmente muita gente ligada aos deputados, né? O pessoal lá, os deputados ganham basicamente isso. Você pegar o salário do deputado mais um monte de coisa, ele ganha mais do que isso. Como eu falei para vocês no outro vídeo, 10% de taxa efetiva é um valor doloroso, é uma coisa que dói no final das contas, né? Então vamos ver como é que vai ser isso daqui. Existe o risco dessa reforma passar a isenção até 5 mil, mas não passar a parte da compensação, que seria o imposto para os mais ricos e que compensaria essa isenção, né? E olha só como é que é curioso. O próprio governo sabe disso. Aqui, ó. O governo Lula apoia na intervenção do STF para taxar super ricos caso haja obstrução no Congresso. Isso aqui tem dois pontos nesse aspecto aqui. Primeira coisa que o governo sabe que já perdeu do ponto de vista político. Politicamente, o Lula não convence ninguém no Congresso. Ninguém vota com o Lula, ninguém gosta do Lula, o Lula não dá voto para ninguém. O Lula é um órgão transplantado sofrendo rejeição pelo país, né? Ou seja, ninguém gosta disso. Até quem votou no Lula não gosta do Lula. Então, ou seja, ele sabe que isso não vai passar no Congresso. Olha que ele já está ameaçando usar o STF para obrigar o Congresso a aprovar essa reforma dele, né? E isso daí tem consequências muito sérias, como eu falei para vocês. É isso basicamente que o Hugo Chávez fez lá na Venezuela. Ele uniu o executivo com o judiciário, com a cúpula do judiciário, para anular o Congresso que tinha a vontade popular, né? Isso é a morte da democracia. Eu espero que ele não consiga fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer com essa história, né? Então, isso dá uma dica também do que ele pode estar esperando para as outras coisas. Porque, como a gente falou, tem muita coisa nesse pacote que não é boa para o Congresso. Então, ou seja, é possível que o Congresso não aprove uma boa parte desse pacote aí. E isso daqui dá a dica de como que o governo pretende fazer o Congresso aprovar esse negócio. Acho perigoso isso daí. É um jogo perigoso aqui no Brasil. Por quê? Porque o Congresso tem o poder do impeachment. O impeachment do Lula fica cada vez mais provável nesse negócio. Se o Lula começa a usar o STF o tempo todo, eu tenho certeza que o Congresso vai acordar antes de morrer completamente, porque se o Lula começa a usar o STF para anular o Congresso e o Congresso não faz nada, em muito pouco tempo a gente vai estar numa situação de Venezuela e o Congresso não vai valer mais nada mesmo. Então a única alternativa que o Congresso tem é o impeachment do presidente da República, o impeachment do Lula. Tira o Lula que resolve o problema e até alivia a situação, né? Fora isso, teve muita decepção pelo mercado, mas a gente já falou sobre isso. Aqui, ó, o pessoal colocando aqui as promessas vazias que ninguém acredita que vão ser cumpridas. Esse é o problema de fundo, é o que eu falo para vocês. O fato é que ninguém acredita que o Lula queira cortar despesas de verdade. Ele não tem como cortar despesas de verdade. O Lula não tem apoio de ninguém, ele precisa viver pagando pelo apoio que ele tem. Então, no final das contas, ele certamente vai quebrar o país. A síndrome do Alberto Fernandes da Argentina. Quebrou o país completamente. Vai chegar 2026 destroçado. Foi o que aconteceu com o Biden nos Estados Unidos também, numa escala menor, porque o Biden tem uma economia muito mais rica para tratar, conseguiu lidar a coisa de forma melhor, mas ainda assim perdeu a eleição fácil. Por quê? Porque precisou torrar dinheiro o tempo todo para se manter no poder. Era um presidente que não tinha um apoio significativo da população. O governo Lula está na mesma situação. O Lula não quer gastar menos e ele não pode gastar menos, né? A questão é que está chegando num ponto de ruptura. Esse pacote pode ser muito bem um ponto de ruptura. A situação econômica está degringolando muito rápido. E eu já expliquei para vocês que a elite aristocrática socialista de Brasília encara o país como uma fazendinha. A gente tem que dar leite, tem que dar ovos para eles e coisa e tal. Se a economia começa... Eles gostam muito do Lula por conta disso. Eles não gostavam do Bolsonaro porque o Bolsonaro estava diminuindo o tamanho do Estado, aí estava diminuindo o lucro que eles tinham com essa história, né? Eles não gostam. Mas a verdade é, se o Lula diminuir esse lucro também pela questão de quebrar a economia, pode ser melhor uma solução diferente, pode ser melhor voltar o Bolsonaro nessa história. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Eu estou prevendo que vai haver uma repercussão muito grande para esse pacote ainda em termos de pior econômica e em termos de consequências políticas aqui, né? Aqui, ó, o Meirelles falou aqui, ó, anúncio de cortes aliado à revisão do imposto de renda foi um erro. Botaram até erro entre aspas aqui, né? E eu concordo com erro entre aspas, porque não foi um erro.
E aqui para mim está mais do que claro que isso daqui foi a fritada do Haddad, né? O Lula quis fritar o Haddad. É isso que ele quis fazer ali. Então, no final das contas, ou o Lula ou a parte do PT que não gosta do Haddad quis fritar o Haddad. Por isso colocaram as duas coisas juntas. O Haddad caiu nessa, fez a declaração lá, fez a coisa toda. E isso vai dar merda esse pacote. O Haddad vai ser o culpado dessa história, né? Coitado do Haddad, né? Mas não foi por falta de aviso, né? Fazer o quê? Coitado, pior ainda, coitado de todos nós, meu amigo. É o que eu falo para vocês. A situação tá ruim e vai piorar. Salve-se quem puder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.